A chave do contador, o segredo mortal de Vila Prudente. Contador assassinado esconde prova explosiva. A caçada pela verdade pode ser a última do investigador. A manhã cinzenta mal despontara sobre a zona leste paulistana quando o grito de um gari rasgou o ar fétido próximo às ruínas de um complexo industrial em Vila Prudente. Ali, junto à margem de um córrego lento e oleoso que se arrastava entre esqueletos de concreto e aço retorcido, jazia o corpo de Hélio Gusmão. Um contador, descobririam depois, um homem de meia-idade cuja existência parecia desprovida de sobressaltos até aquele momento final. O investigador Otávio Neves chegou, o cheiro de abandono e química impregnando o ar, a cena evocando nele a conhecida mescla de distanciamento profissional e um incômodo na boca do estômago. A vítima exibia marcas de uma luta desesperada, o crânio afundado por um golpe brutal. Aquele cenário de desolação industrial, um cemitério de ambições passadas sob o céu baixo e pesado, parecia um cofre forte guardando segredos sujos. A notícia, como água suja vazando, logo alcançou a vizinhança, semeando apreensão. Otávio compreendeu imediatamente, aquele caso demandaria paciência, um mergulho nos detalhes mais ínfimos, nas fissuras da vida aparentemente banal de Gusmão. Era preciso encontrar a ponta solta naquele emaranhado, o motivo oculto por trás da violência explícita, enquanto os peritos iniciavam seu balé silencioso em meio aos detritos, buscando fragmentos de verdade naquele palco esquecido pela cidade que pulsava indiferente ali perto, ignorando o drama silencioso que acabara de se encerrar de forma tão definitiva e brutal naquele canto esquecido. Otávio Neves iniciou a investigação pelo caminho mais óbvio, porém necessário, a família e o trabalho. Sônia Gusmão, a esposa, recebeu-o em um apartamento modesto, o choque ainda embotando seus traços. Descreveu Hélio como um homem de hábitos previsível apegado à rotina, alguém que colecionava planilhas e não inimigos. Contudo, nas últimas semanas, uma sombra parecera pairar sobre ele. Tornara-se mais quieto, introspectivo, frequentemente encontrado no pequeno escritório doméstico, cercado por pilhas de documentos antigos, murmurando sobre acertos de contas, números que teimavam em não bater. Sônia confessou ter relevado, atribuindo atenção ao fardo da profissão. No escritório de contabilidade, no burburinho do centro, os colegas pintaram um retrato semelhante. Hélio era o profissional discreto, eficiente, quase invisível. Alguns, porém, notaram a ansiedade recente, ouviram trechos de telefonemas apressados, conversas em tom baixo e urgente que ele tentava esconder. Um nome emergiu dessas conversas fragmentadas, como um rochedo em meio à névoa: Valdemar Peixoto. Um empresário do setor de transportes, figura conhecida pela agressividade nos negócios e por operar nas margens turvas da legalidade. Hélio era seu contador de longa data. Essa ligação, a princípio apenas mais um dado, tornou-se para Otávio o primeiro fio promissor a ser puxado, a porta de entrada para entender a angústia que consumira os últimos dias de Hélio Gusmão, um caminho que poderia revelar a face oculta por trás dos números e balanços. A entrevista com Valdemar Peixoto foi um exercício de leitura nas entrelinhas. Otávio Neves foi recebido na sede da transportadora, um império de galpões e pátios de manobra na zona portuária, onde o cheiro de diesel se misturava a uma palpável sensação de poder bruto. Peixoto, um homem de físico imponente, voz áspera e olhos que pareciam calcular cada movimento do interlocutor, encenou surpresa e lamentou a morte de Hélio, referindo-se a ele com a frieza de quem descreve uma ferramenta útil que se perdeu. Confirmou a longa relação profissional, mas negou veementemente qualquer conhecimento sobre problemas ou preocupações do contador. Apresentou um álibi sólido para a noite do crime, uma viagem de negócios, comprovada por bilhetes aéreos e reservas. Contudo, a linguagem corporal de Peixoto traía a calma aparente. O desvio sutil do olhar, a rigidez nos ombros sob o tecido caro do paletó, a vigilância constante de seus seguranças postados discretamente. Otávio,
treinado para decifrar essas dissonâncias, percebeu a artificialidade. A cooperação era uma fachada mal construída. Peixoto ocultava algo, talvez não a autoria direta do crime, mas certamente a chave para compreender os erros do passado que assombraram Hélio. O investigador saiu dali com a certeza incômoda de que o contador havia tropeçado em algo perigoso nos livros de Peixoto, um conhecimento que o transformara em um risco, um problema a ser eliminado nas sombras da estrutura industrial abandonada de Vila Prudente, um peão descartado no jogo sujo do poder e do dinheiro fácil. Enquanto Otávio navegava pelas águas turvas das relações de Hélio, o laboratório de criminalística trabalhava em silêncio, extraindo segredos das evidências mudas. O relatório da necrópsia confirmou a morte por traumatismo craniano, mas revelou um detalhe intrigante que destoava do local onde o corpo fora achado. Sob as unhas da mão direita de Hélio, os peritos identificaram vestígios microscópicos de uma graxa específica, de uso industrial pesado, do tipo empregado na manutenção de caminhões e maquinário de grande porte, uma substância ausente no terreno baldio de Vila Prudente. Simultaneamente, a análise do celular danificado da vítima, embora difícil, permitiu à equipe técnica recuperar fragmentos de dados de localização. O último sinal emitido pelo aparelho antes de ser inutilizado não provinha de Vila Prudente, mas sim de um ponto na Moca, um endereço que batia precisamente com uma das garagens de manutenção da vasta frota de caminhões da transportadora de Valdemar Peixoto. A graxa sob as unhas e o sinal do GPS convergiam, criando uma ligação física inegável entre Hélio e as instalações do empresário pouco antes de sua morte. A narrativa de um encontro casual ou de um crime ocorrido no local da desova começava a ruir. Tornava-se evidente que Hélio estivera na garagem da transportadora, e que provavelmente fora ali o palco do confronto fatal. O abandono do corpo em Vila Prudente fora uma encenação, uma tentativa canhestra de apagar rastros e desviar o foco da investigação, um ato que revelava premeditação. As evidências forenses direcionaram o foco de Otávio Neves para a relação contábil entre Hélio Guzmão e Valdemar Peixoto. O investigador mergulhou nos arquivos digitais do contador, uma tarefa meticulosa que envolveu a recuperação de dados do computador pessoal de Hélio e dos servidores do escritório onde trabalhava. Lentamente, a natureza dos erros do passado começou a tomar forma. Hélio parecia ter descoberto, ou talvez redescoberto e decidido confrontar uma complexa arquitetura de fraudes financeiras que remontava a anos anteriores. Planilhas com nomes codificados, anotações crípticas nas margens de balanços antigos, tudo apontava para um esquema sistemático de lavagem de dinheiro. Notas fiscais frias emitidas por empresas fantasmas, superfaturamento de serviços de transporte, triangulações financeiras obscuras. Hélio, com sua mente metódica, estava mapeando o fluxo desse dinheiro sujo, cujas origens pareciam ir além da simples evasão fiscal, insinuando conexões com atividades criminosas mais graves. Numa pasta protegida por senha, Otávio encontrou rascunhos de mensagens eletrônicas. Nelas, Hélio desabafava sua angústia e seu dilema ético para um destinatário não identificado, mencionando o medo crescente das possíveis reações de Peixoto, cuja reputação de implacável era notória. A descoberta de Hélio não era um mero erro de contabilidade, era a chave de um cofre que guardava segredos perigosos. Sua tentativa de trazer isso à tona, talvez por remorso ou por um súbito ataque de consciência, o colocará na linha de tiro, transformando-o numa ameaça existencial para o império de Peixoto. Os rascunhos de e-mail na pasta criptografada eram fragmentados, mas continham uma pista crucial. Hélio mencionava a intenção de procurar um velho colega, alguém de confiança que deixará o escritório de contabilidade anos antes, justamente por discordar das práticas éticas duvidosas toleradas pela direção, especialmente em relação a clientes como Valdemar Peixoto. Otávio Neves iniciou uma busca discreta nos registros de ex-funcionários. Cruzando datas e descrições vagas, chegou a Cícero Andrade, um contador experiente que agora mantinha um pequeno escritório próprio na Zona Norte.
Encontrar Cícero foi a parte fácil, obter sua cooperação, um desafio. O homem estava visivelmente assustado, ciente do alcance e da falta de escrúpulos de Peixoto. Apenas quando Otávio lhe apresentou cópias dos rascunhos de Hélio e garantiu medidas de proteção, Cícero cedeu. Confirmou que Hélio o procurara semanas antes, aflito, buscando orientação sobre como proceder com as descobertas explosivas. Segundo Cícero, as suspeitas de Hélio iam além da fraude fiscal. Ele acreditava que a transportadora era usada como fachada para o transporte de mercadorias contrabandeadas, talvez até cargas mais perigosas. Mais importante, Hélio afirmara ter reunido cópias físicas de documentos comprobatórios, livros contábeis antigos, notas adulteradas, registros de viagens, e os escondido em um local seguro, uma espécie de apólice de seguro. Cícero não sabia onde, mas estava convicto da existência dessas provas. Sua confirmação era a peça que faltava, validando as suspeitas e elevando a urgência. E encontrar esses documentos antes que Peixoto fizesse era agora a prioridade absoluta para selar o caso. A notícia de que a investigação avançava pareceu chegar rapidamente aos ouvidos de Valdemar Peixoto. Quase da noite para o dia, Otávio Neves começou a sentir a pressão sutil, mas eficaz, da máquina de influência do empresário. Pedidos de informação a órgãos públicos emperravam em exigências burocráticas absurdas. Solicitações de mandados eram submetidas a um escrutínio legal incomum, atrasando ações cruciais. Pequenas notas plantadas em colunas de fofoca ou blogs obscuros começaram a questionar a integridade do investigador. Testemunhas que trabalhavam na transportadora, antes hesitantes mas potencialmente colaborativas, tornaram-se subitamente inacessíveis, alegando viagens inesperadas ou lapsos de memória convenientes. O próprio Cícero Andrade, a testemunha-chave, relatou incidentes de intimidação, carros desconhecidos parados em sua rua, telefonemas mudos no meio da noite. Dentro da própria estrutura policial, Otávio sentiu o clima mudar. Superiores, antes apoiadores, agora expressavam preocupações sobre a fixação no empresário, sugerindo linhas de investigação alternativas, como um assalto que deu errado, ignorando as evidências que apontavam firmemente para Peixoto. Era a clássica tática de obstrução pelo poder, criar ruído, semear dúvidas, intimidar testemunhas e isolar o investigador. Otávio percebeu que a batalha não era apenas contra um criminoso, mas contra uma rede de proteção invisível, tecida com dinheiro e influência, determinada a manter a verdade enterrada junto com Hélio Guzmão, testando a resiliência e os limites éticos do investigador a cada passo. Isolado pela obstrução e correndo contra o tempo para proteger Cícero Andrade, Otávio Neves tomou uma decisão arriscada: intensificar a busca pelas provas físicas por meios não convencionais, focando na psicologia de Hélio Guzmão. Onde um homem metódico, assustado, mas determinado a deixar um legado de verdade, esconderia documentos tão perigosos? Otávio retornou ao apartamento da vítima, não para procurar pistas óbvias, mas para entender a mente de Hélio através de seus pertences, seus espaços. Conversou longamente com Sônia, explorando hobbies esquecidos, paixões antigas. Foi então que ela mencionou, quase casualmente, o aeromodelismo. Um hobby antigo, praticado em um clube afastado, próximo a Fernão Dias. Hélio mantinha lá um armário alugado, cheio de pequenas aeronaves, peças e ferramentas. O local pareceu a Otávio improvável à primeira vista, mas possuía as características certas: acesso restrito, pessoal, fora da rota óbvia de casa ou trabalho, um refúgio. Com um mandado obtido após insistência, Otávio foi ao clube. O armário de metal, em meio a outros tantos, guardava mais do que miniaturas de aviões. Sob um fundo falso, cuidadosamente dissimulado sob peças sobressalentes, estava uma pasta plástica grossa, selada contra a umidade. Dentro, o tesouro que Hélio protegera com a própria vida,
cópias autenticadas de livros contábeis manipulados, notas fiscais frias, manifestos de carga que detalhavam rotas e conteúdos suspeitos, e um pequeno diário, onde Hélio registrara, com sua caligrafia precisa, cada passo de sua descoberta e o medo crescente que o consumia. Eram as provas irrefutáveis, a materialização da fraude e do motivo do assassinato. A descoberta no clube de aeromodelismo foi o ponto de virada. Com as provas físicas incontestáveis e o testemunho protegido de Cícero Andrade, Otávio Neves tinha finalmente os elementos necessários para neutralizar Valdemar Peixoto. A prioridade era agir com rapidez e precisão, antecipando qualquer tentativa de fuga ou destruição de mais evidências por parte do empresário, que certamente seria alertado por sua rede de informantes sobre o avanço da investigação. Otávio planejou a operação de prisão e busca e apreensão com cuidado cirúrgico, mobilizando equipes táticas e garantindo a coordenação entre diferentes unidades para cercar simultaneamente a sede da transportadora, a residência de Peixoto e os endereços de seus principais operadores logísticos e financeiros, identificados nos documentos de Hélio. A ação foi desencadeada nas primeiras horas da manhã, pegando todos de surpresa. Na sede da empresa, Peixoto foi encontrado em seu escritório suntuoso, diante de um computador, tentando apagar arquivos às pressas. A máscara de controle caiu, substituída por uma expressão de fúria contida ao ser confrontado com o mandado e as provas que Otávio agora possuía. Seus homens de confiança, responsáveis diretos pela execução das fraudes e pela logística do esquema criminoso, foram detidos em suas casas ou locais de trabalho. A operação foi limpa, eficiente, desmantelando a cúpula da organização em poucas horas. A prisão de Peixoto, não mais uma figura intocável, mas um criminoso acuado, representou o clímax de uma investigação que desafiou o poder e a impunidade, orando a busca pela verdade iniciada pelo contador Hélio Guzmão. A prisão de Valdemar Peixoto reverberou como uma pequena bomba nos círculos empresariais e na mídia local. A imagem cuidadosamente construída do empresário de sucesso, ainda que de métodos questionáveis, desmoronou sob o peso das evidências divulgadas pela polícia. Fotos de documentos apreendidos, detalhes do esquema de lavagem de dinheiro e as conexões com o contrabando, tudo veio à tona, expondo a face criminosa por trás da fachada corporativa. A história do contador assassinado em Vila Prudente ganhou nova dimensão e a opinião pública, antes distante, passou a exigir respostas e justiça. A queda de Peixoto teve um efeito cascata, e encorajados pela ação da polícia, ex-funcionários, fornecedores lesados e até concorrentes intimidados no passado começaram a procurar as autoridades, oferecendo novas informações e corroborando as acusações. A investigação se aprofundou, revelando tentáculos que se estendiam para além da transportadora, alcançando possivelmente agentes públicos que facilitavam as operações ilegais em troca de suborno. O desmantelamento da organização de Peixoto tornou-se um símbolo da luta contra a corrupção e o crime organizado, um testemunho da coragem de Hélio Guzmão e da perseverança de Otávio Neves. A justiça, naquele caso, não era apenas sobre punir um homicídio, mas sobre expor e desarticular um sistema criminoso que prosperava nas sombras, mostrando que a impunidade, mesmo para os mais poderosos, tinha limites quando confrontada com provas sólidas e uma investigação determinada a ir até o fim, sem se curvar a pressões ou ameaças veladas. O julgamento de Valdemar Peixoto e seus comparsas foi longo e tenso. A defesa, composta por advogados caros e experientes, utilizou todas as táticas possíveis para desacreditar as provas e as testemunhas. Tentaram anular os documentos encontrados no aeroclube, questionaram a legalidade das buscas, pintaram Cícero Andrade como um ex-funcionário ressentido e Hélio Guzmão como um chantagista. Contudo, a força das evidências materiais era avassaladora. Os livros contábeis, as notas fiscais, os manifestos de carga, o diário de Hélio, tudo se encaixava perfeitamente com os dados digitais recuperados e com o testemunho firme de Cícero. A promotoria reconstruiu meticulosamente o esquema criminoso,
demonstrando não apenas a fraude financeira e o contrabando, mas também um motivo claro para o assassinato de Hélio. Ele sabia demais e estava prestes a denunciar tudo. A graxa sob as unhas e os dados do GPS foram as provas forenses que selaram a conexão física com o local do crime, a garagem da transportadora. Diante do conjunto probatório, os argumentos da defesa soaram vazios. O júri, após dias de deliberação, não teve dúvidas. Valdemar Peixoto foi condenado como mandante do homicídio qualificado de Hélio Guzmão, além de ser considerado culpado por lavagem de dinheiro, organização criminosa e contrabando. Seus principais auxiliares receberam penas significativas por sua participação. A sentença de Peixoto foi longa, um recado claro contra a impunidade do colarinho branco, trazendo um amargo mas necessário senso de justiça para a família da vítima e para a sociedade que acompanhará o caso. Com a sentença proferida e Valdemar Peixoto atrás das grades, uma calma relativa desceu sobre o investigador Otávio Neves. O turbilhão de trabalho, pressão e perigo dos últimos meses começava a dar lugar a uma exaustão profunda, mas também a uma inegável sensação de dever cumprido. Da janela de sua sala na delegacia, observando o fluxo incessante da cidade lá fora, ele repassou mentalmente a complexa teia que conseguirá desvendar. Aquele caso fora um espelho da metrópole, refletindo a coexistência da fachada respeitável com a podridão oculta da ganância e da corrupção. A solução do assassinato de Hélio e a queda do império criminoso de Peixoto eram uma vitória importante, não apenas pessoal, mas institucional. Era a prova de que, apesar das falhas e das pressões do sistema, a investigação persistente, aliada à coragem de indivíduos como Cícero, podia sim prevalecer contra o poder e a intimidação. O reconhecimento formal veio através de uma nota discreta em seu registro funcional, mas a verdadeira recompensa era interna, a certeza de ter honrado a memória de Hélio, de ter respondido ao clamor silencioso por justiça e de ter exposto a verdade. Sabia que a cidade continuaria a gerar seus monstros e seus mistérios, mas sentia-se mais forte, mais calejado, pronto para o próximo desafio, com a convicção renovada de que seu trabalho, por mais árduo que fosse, fazia diferença na busca por uma cidade menos desigual e mais segura para seus habitantes. O império de Valdemar Peixoto desmoronou rapidamente após sua condenação. A transportadora, outrora um símbolo de poder e eficiência questionável, tornou-se um labirinto de dívidas e processos judiciais. Administradores judiciais assumiram o controle, tentando salvar o que restava e recuperar fundos desviados, uma tarefa complexa dada a teia de empresas de fachada e contas no exterior. O impacto social foi imediato. Centenas de trabalhadores perderam seus empregos, vítimas indiretas da ganância de seu patrão. Contudo, as investigações que se seguiram à queda de Peixoto tiveram um efeito saneador, expondo outros esquemas de corrupção e levando à responsabilização de agentes públicos que haviam facilitado as atividades ilícitas da transportadora por anos. O terreno baldio em Vila Prudente, palco macabro da desova de Hélio, ironicamente, foi incluído num projeto de requalificação urbana, financiado parcialmente com bens confiscados de Peixoto, uma tentativa de transformar um lugar de memória trágica em algo positivo para a comunidade. A história de Hélio Guzmão, o contador que pagou com a vida por sua integridade tardia, tornou-se um caso estudado, um lembrete sombrio dos riscos da corrupção sistêmica e da importância da ética individual e corporativa. O caso deixou cicatrizes, mas também sementes de mudança, incentivando maior transparência e controle em setores vulneráveis à criminalidade econômica, um legado inesperado nascido da tragédia e da busca por justiça. Para Cícero Andrade, o fim do processo trouxe um alívio imenso, embora a sombra do medo demorasse a se dissipar completamente. Sua decisão de testemunhar, superando o receio inicial, fora crucial e ele carregava a consciência tranquila de ter feito o correto, apesar dos riscos. Tornou-se involuntariamente um símbolo de coragem cívica. Sônia Guzmão, a viúva, iniciou um longo e doloroso processo de luto,
agora amparada pela sensação de que a morte de Hélio não ficará impune. A justiça formal não preenchia o vazio deixado, mas oferecia um fechamento, uma validação do sacrifício do marido. Engajou-se em atividades de apoio a outras famílias vitimadas pela violência, encontrando na solidariedade uma forma de ressignificar sua dor e honrar a memória de Hélio, não como uma vítima passiva, mas como alguém cuja busca pela verdade, ainda que fatal, tivera consequências. A comunidade ao redor, tanto do escritório quanto do aeroclube, absorveu a história. Pequenas conversas, olhares trocados, um senso renovado de que o silêncio diante do erro tem um preço alto. O caso Hélio Guzmão, embora centrado em indivíduos, espalhou ondas de reflexão sobre ética, responsabilidade e a fragilidade da linha que separa a conveniência da cumplicidade, mostrando como um único evento pode catalisar mudanças sutis, mas significativas, na percepção coletiva sobre o certo e o errado no cotidiano da cidade grande e anônima que seguia seu curso implacável. O investigador Otávio Neves fechou o arquivo do caso Peixoto com um suspiro longo e cansado. Aquele emaranhado de números, mentiras e violência o havia consumido por meses, testando seus limites profissionais e pessoais. A resolução, com a condenação de Peixoto e o desmantelamento de sua rede, era o final esperado, a conclusão lógica de um trabalho bem executado. Representava para ele um final feliz dentro dos parâmetros de sua profissão. A verdade prevalecera, a justiça fora aplicada, a ordem fora restaurada, ainda que a um custo humano elevado. Sentia-se mais experiente, talvez um pouco mais cínico em relação à natureza humana, mas também com a convicção profissional reforçada. Aquele caso solidificara sua reputação como um investigador tenaz e incorruptível, alguém que não recuava diante do poder ou da intimidação. Sabia que a cidade, com suas infinitas camadas de segredos e conflitos, logo lhe apresentaria um novo desafio, um novo quebra-cabeça para montar. Estava pronto. A jornada através das sombras da transportadora Peixoto o deixará mais forte, mais atento aos detalhes ocultos sob a superfície do cotidiano. Continuaria seu trabalho, perscrutando os cantos escuros da metrópole, motivado pela crença fundamental de que cada investigação concluída, cada verdade revelada, era um pequeno passo na construção de um ambiente onde a justiça, mesmo que tardia ou imperfeita, pudesse efetivamente prevalecer sobre a impunidade e o silêncio cúmplice, reafirmando seu propósito naquela selva urbana.